Boa noite, pessoal. Pessoal, mandar uns vídeos aqui essa semana fazendo o fechamento aqui desse conteúdo, que ele é bem importante para o Enem. A ideia da presença do campo elétrico e força elétrica. São dois conteúdos que a gente tem que interpretar o que quer dizer. E eu não sei se só com as atividades que foram enviadas para vocês conseguiram interpretar. Eu me lembro bem, antes de começar a quarentena, que eu consegui falar a introdução desse conteúdo apenas no terceiro ano D da tarde. Acho que nos outros terceiros eu não consegui falar. Então, vamos lá. Vamos pegar aí o mais rápido possível, o que seria a ideia de um campo elétrico. Primeiro, eu queria trabalhar uma dedução com vocês aqui, dessa imagem. Essa descarga elétrica que está acontecendo aqui desse ponto até esse outro, até o rapaz. Vocês concordam comigo que daqui até aqui existe uma distância de verdade, né? Logo, eu posso imaginar também que aqui tenha uma suposta carga, que eu possa chamá-la de Q1. E se ele está atraindo essa carga, é porque, é lógico, a gente viu nas ideias de eletrização por atrito, indução ou contato. É claro que aqui também vai ter outra carga, né? Então tem duas cargas aqui envolvidas, pessoal. Carga 1 e carga 2, tá certo? A uma certa distância. Logo, o que se tenta interpretar nesse primeiro momento desse capítulo de vocês? A força elétrica com que essas cargas atuam entre si, entendeu? Então, eu tenho duas cargas que simultaneamente aí seriam ou cargas de sinais diferentes ou cargas de sinais opostos, tanto faz. A uma certa distância vão gerar uma força elétrica. Como eu estou dizendo força, eu vou chamar de F, tá certo? Beleza? Então, rapidamente repetindo, a imagem limpa, nós temos uma distância. Vocês concordam que essa distância ela tem a distância do homem até o objeto e do objeto até o homem? Então, por interpretação, eu posso considerar isso aqui como uma distância duas vezes, né, voltando d ao quadrado, distância ao quadrado. Como eu já falei que eu tinha duas cargas, então carga 1, que eu posso chamar de Q1, e outra carga, né, que eu vou chamar de Q2. Pessoal, esse pensamento que nós estamos estudando aqui, nós estamos querendo deduzir o que? A força que acontece ou vai acontecer de interação essas duas cargas, tranquilo? Só que uma coisa muito interessante, quem fez essa dedução foi um senhor chamado Coulomb, tá certo? Então, essa lei, pessoal, e essa dedução aqui que nós estamos tentando interpretar aqui, seria conhecido como a lei de Coulomb, tá certo? E ela vai fazer o que, a lei de Coulomb? Ela vai verificar essa força, ou seja, a intensidade a qual essas cargas vão interagir a uma certa distância, tá certo? Então vejam só, vocês devem ter visto muitas vezes nos exercícios que vocês estavam respondendo essa formulazinha aqui, né? F igual a K vezes Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. Olha só, vamos pegar essa equaçãozinha bem aqui, essa fórmula, na verdade, né? E vamos fazer meio pelos extremos nela, para vocês verem uma coisa, isolando esse valor bem aqui, Q, trazendo ele pro primeiro membro.
Se eu multiplicar meio pelos extremos, eu vou trazer K, Q1, Q2 para o primeiro membro, tá certo? Porque se você multiplicar K, Q1, Q2 vezes 1 é a mesma coisa. E se você multiplicar F vezes D ao quadrado, fica FD ao quadrado. Se você isolar apenas o K, deixar ele sozinho no primeiro membro, tu vai ter isso aqui, ó. FD ao quadrado dividido por Q1 vezes Q2, tá certo? Se você quiser multiplicar Q por Q, dá Q ao quadrado também, beleza? O que Coulomb viu e percebeu, pessoal, que todas as vezes que ele pegava a força elétrica entre duas cargas, que ele multiplicava por suas distâncias ao quadrado e dividia pelo produto das cargas, o que é que ele tinha? Ele sempre encontrava o mesmo valor. Veja bem, ó, toda vez que ele pegava a distância dividida, multiplicado pela força e dividido pela carga, sempre ele encontrava o mesmo valor. Então esse mesmo valor ficou conhecido como a constante de Coulomb, que ela é 9 vezes 10 elevado a 9. Esse seria o valor aí do que a gente chama de constante de Coulomb. É uma constante que você não precisa perder tempo em decorar esse valor aí. Por que eu não vou precisar decorar? Porque isso aqui a questão vai te dar, tá certo? É a mesma coisa da carga elementar, o valor da carga elementar lá, constante mílica, que a gente viu no primeiro capítulo. E também, se você levasse isso aqui para matemática, o mesmo valor de π lá da matemática, 3,14, quer dizer, isso aqui a questão vai te dar. Agora veja e preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Olha só, nessa famosa fórmula, conhecida aqui como a lei de Coulomb, para calcular a força elétrica entre duas cargas, elas aparecem com esses travessõezinhos aqui, com esses tracinhos aqui entre eles, porque isso aqui é muito importante, pessoal. O que é que significa isso aqui, ó? Essas cargas são modulares, tá certo? O que é que significa uma coisa modular? Significa dizer que quando você está trabalhando com força elétrica, muitas vezes você vai estar trabalhando com vetores. O que são vetores? Vetores, eles têm sempre módulo, a direção que a carga vai e o sentido, entendeu? Lembram aí? A gente debate muito isso em sala. E o que é que significa esse módulo? Eu não vou dizer que uma força é negativa e nem vou dizer também que essa carga nesse momento aqui ela poderá assumir um valor negativo. Não vai ter condições disso acontecer, tá certo? Porque aqui eu estou calculando uma força. Agora olhem a jogada que a gente vai fazer aqui, ó. Se tu trocar, é uma coisa muito importante na física, que muitas vezes o aluno não interpreta. Mas preste atenção, se eu trocar, F é Newton, é força, é uma grandeza newtoniana. Então troca ela por a sua unidade de medida, que é Newton, tá certo? Deixo o K aqui. Carga, a gente viu lá no começo que carga é C, ou seja, é Coulomb, é uma constante de Coulomb. Constante não, pessoal, desculpa. A unidade de carga é dada em Coulomb. E a distância aqui no campo elétrico, distância em metro, tá certo? Nós estamos trocando esses valores aqui por suas unidades de medida, tá certo? Se eu fizer de novo meio pelos extremos, ó, Kc vezes 1 vai ficar Kc ao quadrado, porque C vezes C vai dar C ao quadrado, N vezes M, desculpa, aqui é M ao quadrado, né, que a distância é ao quadrado, fica NM ao quadrado. Deixe só o C aqui, eu vou ter N, M ao quadrado. Se ele vai passar para lá, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. O que é que significa isso aqui? Isso aí significa as unidades de medida da constante de Coulomb.
Ou seja, a constante de Coulomb, ela tem o valor de 9 vezes 10 elevado a 9 Newton, metro ao quadrado, C ao quadrado. Tá certo? Complicado?